Hoje, no Saiba Mais, o assunto é a guerra. Conflitos no Oriente Médio não são novidade, mas o que vemos agora ultrapassa uma simples disputa regional. Quando uma guerra envolve potências militares, interesses energéticos globais, alianças estratégicas e o risco de escalada internacional, o mundo inteiro passa a sentir os efeitos. Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que a ação ocorre para eliminar ameaças. Diante de ameaças iranianas de atacar navios na região, petroleiras já suspenderam a navegação no trecho. O presidente Donald Trump divulgou este vídeo nas redes sociais e classificou como o maior ataque da história do Oriente Médio. Guerras como essa não afetam apenas quem está no campo de batalha. Elas impactam economia, segurança, energia, diplomacia e até a vida cotidiana de países que estão a milhares de quilômetros de distância. Quando analisamos guerras contemporâneas, é importante lembrar que elas raramente surgem de forma repentina. Normalmente são resultados de anos ou até décadas de tensões acumuladas, disputas por influência regional e interesses estratégicos que acabam se chocando. Eu diria que o petróleo tem um lugar de destaque, se não a questão mais importante, né? O Oriente Médio é uma das áreas que tem grandes reservas de petróleo. Essas reservas eram exploradas por companhias inglesas, companhias britânicas, numa espécie de protetorado em alguma daquelas regiões. No Irã, essa presença britânica foi questionada com uma política de nacionalização da extração do petróleo. E aí então assume o poder no Irã um governo que não é alinhado ao Ocidente, não é alinhado aos Estados Unidos, portanto, coloca em questão os interesses internacionais do petróleo. Esse governo avança, né, e a partir de 1953 nós vamos ter um rompimento, né, uma espécie de golpe de Estado, e chega ao poder no Irã o Shah Reza Pahlavi, que é um governo daí sim alinhado aos Estados Unidos, à Inglaterra, enfim, um governo com perspectivas ocidentalizadas, né? Só que, né, a cultura do Irã é uma cultura distinta, não é uma cultura que se molda facilmente ao paradigma ocidental. E aí na década de 70, 1979, nós vamos ter uma revolução no Irã. Essa revolução, via de regra, tem sido evocada como uma das matrizes explicativas nas narrativas aqui do Ocidente, né? A revolução xiita ou a revolução iraniana, que vai levar ao poder, né, o Khomeini. E essa situação nova desagrada o Ocidente, porque o Khomeini, a Revolução Xiita, ela tem uma perspectiva não ocidentalizada. E para fazer frente a esse novo quadro, o que vai acontecer? Há uma política internacional com a participação da Inglaterra, com a participação dos Estados Unidos, para levar aquela região a uma guerra. Essa guerra é conhecida como a Guerra do Irã e do Iraque, que vai se desdobrar a partir aí dos anos de 1980 até 88. É uma tensão que tem um saldo trágico em termos de mortes, estima-se em torno de 1 milhão de pessoas que vão morrer, né, nessa guerra. Os Estados Unidos diretamente vão patrocinar um dos lados, né? O desafeto é o Irã, então eles vão apoiar o Iraque. E por mais interessante que possa parecer, né, a figura que está à frente desse Iraque, né, em guerra com o Irã é Saddam Hussein. Então diríamos assim que Saddam Hussein nasce nessa geopolítica internacional como um governo alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Quando um conflito envolve países com capacidade militar significativa e aliados estratégicos espalhados pelo mundo, o risco de ampliação da crise se torna uma preocupação constante da comunidade internacional. Ao longo da história,
vimos diversas situações em que conflitos regionais acabaram desencadeando tensões globais. Por isso, governos e organizações internacionais acompanham de perto cada movimento, tentando evitar que confrontos localizados se transformem em crises de maior escala. Outro ponto fundamental é o impacto econômico. Conflitos em regiões estratégicas costumam afetar imediatamente os mercados internacionais, especialmente os ligados à energia. O petróleo, por exemplo, é um dos recursos mais sensíveis em cenários de instabilidade no Oriente Médio. A tudo isso tem que se somar os interesses de Israel. Esses interesses são apadrinhados pelo governo dos Estados Unidos em grau maior ou menor, né? Com Trump parece que é maior, né? Israel vive uma situação singular com Netanyahu no poder há muito tempo. O governo dele está envolvido certamente, né, e a figura dele em escândalos, né, em desvios, né, e que essa situação de guerra faz, né, com que essas questões todas sejam colocadas num plano inferior. E efetivamente o que Israel está discutindo agora é a necessidade da guerra. Né? Então a guerra como álibi para mudar o foco dos debates da política interna. Quando há risco de interrupção na produção ou no transporte de energia, os efeitos podem ser sentidos em diversos países. Aumentos de preços, pressão sobre economias nacionais e instabilidades nos mercados financeiros. Mas os impactos não são apenas econômicos. Guerras também alteram relações diplomáticas, fortalecem ou enfraquecem alianças e podem redefinir o papel de países no cenário internacional. Grandes potências acompanham esses conflitos com atenção, justamente porque cada movimento pode alterar o equilíbrio geopolítico global. O problema é o seguinte, na minha avaliação, tá? O Trump é uma figura fora do esquadro. Tá? Não dá para imaginar, porque hoje ele diz uma coisa, amanhã ele diz outra, né? Ora ele anuncia, a guerra está terminando, e ele vem com aquele discurso que é impressionante, né? A gente começa a perceber, né? Então, institutos de pesquisa nos Estados Unidos começam a mostrar que ele está sendo questionado, né? Que talvez aí um pouco mais da metade da população já ponha em xeque esse governo dele. Tá? Então, talvez ele tenha que repensar essa postura de instabilidade. Né? Por outro, né, é importante considerar que, diferentemente da Venezuela, onde quase não houve resistência ou não aconteceu nenhuma resistência, no caso do Irã, essa resistência é cultural. Há um embate entre a cultura iraniana e o Ocidente. Né? Então, o Irã não vai se curvar simplesmente aos interesses, né, do Trump. Então, o conflito pode ter uma envergadura maior, né, do que aquilo que os Estados Unidos estavam imaginando. Né? E aí, quanto mais tempo, né, mais a necessidade de investimentos em guerra. O investimento de guerra, no caso dos Estados Unidos, é interessante, porque o principal complexo produtivo norte-americano é a indústria bélica. Eles produzem, eles precisam usar, né, esses armamentos, esses mísseis, enfim, né? Então, os Estados Unidos se retroalimenta com a guerra. As duas outras potências que teriam destaque no cenário internacional assistem a esse quadro todo, né, para ver efetivamente o que vão fazer. Porque eles não podem pensar, eu diria assim, dada a existência do Trump, eles não conseguem pensar com racionalidade. Né? A Rússia, por exemplo, ou a China, né? O que vamos fazer? Eles não sabem bem o que fazer, porque ora o Trump vai para um caminho, ora vai para outro, né? O que a gente tem é alguns indícios, enfim, né, que mostram que aquilo que se anunciou como uma guerra muito rápida, né, está se alongando para além daquilo que efetivamente
foi projetado e pensado. A história mostra que guerras nunca são apenas disputas militares. Elas são também disputas por poder, influência e visão de mundo. Por isso, entender o que está acontecendo agora é essencial para compreender não apenas o presente, mas também o futuro das relações internacionais. Momentos como este costumam marcar mudanças profundas na política global, mudanças que muitas vezes só conseguimos perceber plenamente anos depois. Não sabemos quando ou qual o desfecho dessa guerra, mas estamos atentos e é justamente por isso que a informação, a análise e reflexão são fundamentais para entender o nosso tempo. Até o próximo Saiba Mais!